Vamos encerrar essa perícope hoje, em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar seguimento só os 3 versículos, versículos 15, 16 e 17, que está voltada numa só sessão. Nós vamos ver hoje essas 3 últimas reações que nós temos que ter. Hebreus 12, do 12 a 17, amém? Eu vou ler os pares, gostaria que os amados irmãos lessem os ímpares. A palavra do nosso Deus diz assim: por isso, levante as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Amém. Até aqui a leitura da palavra. Deixa eu só lembrar algumas coisas que a gente falou rapidamente no verso 12, 13 e 14. Qual reações devemos ter após a disciplina de Deus? O que nós vimos no verso 12 foi que nós temos que levantar as mãos uns dos outros, caminhar juntos. Fortaleçam as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Então, isso nós fazemos o que? Coletivamente. Essa é a primeira reação que a igreja tem que ter. Lembrar que existe aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e os cansados e sobrecarregados da igreja não podem ficar para trás. Essa corrida nós corremos juntos, é uma maratona. Verso 13 ele diz, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Então nós temos que andar conforme os caminhos do Senhor. E nós temos que lembrar, a boa notícia é que Ele aplana os nossos caminhos. Olha o que é que Ele vai dizer: para que o manco não se desvie, para aquele que está cansado ou mancando dentro da igreja, não se desvie, mas Ele aplana para quê, pastor? Para que nós possamos chegar. Por isso, nós temos que ter cuidado. Aí ele diz no final, mas seja curado o manco, o cansado, o sobrecarregado, o doente da igreja tem que ser curado. E nós temos que andar o quê? Juntos, caminhando juntos. Versículo 14, para a gente fechar e terminar essa sessão. Qual reação devemos ter? Ele diz, procurem viver em paz. Paz com todos. Tem pessoas que vivem em guerra contra os irmãos, né? Guerra, guerra, guerra. Aí ele vai dizer, procure viver em paz. Aí ele vai mais longe e diz e busque a santificação. Então busque paz com todos e busque a santificação, porque se vocês não tiverem uma vida de paz com todos e uma vida de santidade, vocês não verão o Senhor. Aí ele diz, busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então essa é a reação que temos que ter. Nós somos disciplinados, corrigidos, estamos sendo colocados no prumo de Deus, para quê? Para buscar paz com todos e viver em santidade, em santificação, porque se não fizermos isso, se não tivermos essas 2 reações aqui, como crentes, nós não veremos o Senhor. Então a coisa é séria, meus irmãos, não é brincadeira. E nós paramos aqui, agora nós vamos ver a terceira reação que nós devemos ter, que está justamente aí no verso 15, é o que é que diz, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. O que é que nós temos que fazer? Cuidar uns dos outros, apoiar uns aos outros, caminhar uns com os outros. Essa é a reação que a igreja tem que ter. E não se afastar, não, mas cuidar, para que ninguém se afaste dos caminhos do Senhor, para que ninguém fique separado da graça de Deus. O Senhor já nos concedeu a graça, somos salvos pela graça, ouvimos o seu evangelho da salvação.
Um dia nós estávamos perdidos e nós temos que cuidar daqueles que estão querendo se desviar da graça de Deus. Às vezes há perseguição, aí a primeira coisa que a pessoa quer fazer é se desviar por causa de uma angústia, por causa de uma decepção dentro da igreja ou da família. Aí geralmente o que é que acontece? Eles se afastam de Deus e nós temos que cuidar para que eles não se afastem da graça de Deus. Por quê, pastor? Porque nós somos salvos pela graça. Se eles se desviarem, é responsabilidade, responsabilidade de quem se desvia. Mas enquanto isso, nós cuidamos uns dos outros. Isso é mandamento. Meus irmãos, nós somos salvos pela graça. Nós temos toda a liberdade de cultuar a Deus, de entrar na casa dos outros, de falar do amor de Deus, de falar da nossa profissão de fé, que um dia nós fomos alcançados, que eles estão perdidos sem Deus, que o caminho é Jesus Cristo. Nós podemos prestar culto ainda, mas há outros países, nós estamos num país que somos livres para cultuar, temos todas as versões das Bíblias. Então nós não podemos perder a oportunidade. Pela graça, nós temos que cuidar para que as pessoas não se afastem. Aqui ele está falando da igreja, porque quem já está afastado é porque não foi alcançado. Pela graça, tudo isso pela graça. Por isso nós temos que cuidar. Pela graça de Deus, um dia nós ouvimos a sua palavra. Pela graça de Deus, nós podemos participar da ceia do Senhor, participar das duas ordenâncias, graça, favor imerecido. Por isso nós temos que cuidar. E muitos, meus irmãos, muitos têm abusado da graça de Deus. A graça de Deus, você não perde a salvação, mas nós temos que lembrar o que é que acontece em Hebreus 6. Alguns foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus, andaram no meio do povo de Deus, mas nunca foram verdadeiramente salvos pela graça. Por quê? Porque a graça ela nos alcança, a graça ela nos salva, a graça ela nos transforma nessa caminhada. Mas às vezes nós podemos, nessa caminhada diante de Deus, somos humanos, somos falhos, nós podemos às vezes vacilar, como o escritor falou aqui no versículo 12, vacilar diante de Deus. Então nós temos que cuidar uns dos outros, cuidem uns dos outros, zelem pela família do seu irmão, zele pela vida do seu irmão. Nós temos que cuidar uns dos outros. Não se afaste da família de Deus, não se afaste do meio do povo de Deus. É isso que nós temos que ter cuidado. É isso que ele diz aqui no verso 14, ó, cuide para que ninguém fique afastado. O original aqui é cuide para que ninguém cometa pecados, cuide para que ninguém fique e viva como incrédulo. Por isso, às vezes, quando nós vamos em amor exortar um irmão, isso é zelo. É zelo para que ele não caia em tentação, para que ele seja livre. E às vezes as pessoas têm medo de ir até o irmão e dizer, ó, o caminho não é esse. Se você ama o seu irmão, a maior forma de cuidar dele é indo até ele. Isso é zelo, isso é amor. E não sermos o que? Omissos. Por isso nós temos que zelar pelos nossos irmãos, para que eles não se afastem de Deus, para que eles não cometam o erro de se desviarem, não voltarem mais para a casa de Deus. Por isso nós temos que cuidar. O mandamento aqui no verso 15 é cuidem. A palavra é essa, é cuidar. Cuidem, continuem cuidando. Essa é a palavra. Para que eles não se afastem de Deus, para que eles não se afastem de Deus. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque nessa igreja aqui, aqueles que são mais velhos não na idade, mas que estão aqui presentes, sabem que muitos que se desviaram não voltaram mais para a casa de Deus. Não voltaram mais para a casa de Deus. Não conseguem mais voltar.
Não tem força mais para voltar, muitos e muitos e muitos. Quantos jovens já não passaram por aqui? Hoje estão desviados. A gente vai atrás, conversa com ele, mas eles não têm força para voltar. Por isso nós temos que zelar pela vida do irmão, cuidar da vida do irmão. Cuidar, porque haverá tribulação. Mas o que é que o apóstolo Paulo diz? Que a tribulação ela produz perseverança. E a perseverança dos santos é a capacidade de aguentar essa vida aqui na terra pacientemente, sem murmurar, zelando pelo irmão, vivendo e amando o irmão. Eu persevero, mesmo que ele não goste de mim. Aí o apóstolo Paulo diz que isso vai produzir experiência. Eu crio bagagem. Vai aparecer algumas coisas na minha vida que não vão me abalar como me abalavam antes. Por quê? Por causa da experiência, por causa do amadurecimento espiritual, por causa dessa bagagem que nós estamos adquirindo nessa caminhada. Quando nós olhamos para trás, às vezes era um copo d'água e nós transformávamos num tsunami, mas hoje não. Hoje é um copo d'água. Vai passar. Por quê? Porque nós estamos sendo preparados. Experiência. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos: tribulação que produz perseverança, que produz experiência. Aí ele fecha: que produz esperança. E esperança é certeza que você vai terminar a caminhada. Na Bíblia, nós terminaremos, porque ele garante. Todas as certezas estão em Cristo Jesus. É interessante que ele tem esse cuidado com a sua igreja. A gente tem que cuidar uns dos outros, porque vai aparecer o quê? Dificuldade. Nessa caminhada, quem não tiver dificuldade, tem alguma coisa normal. Vai aparecer dificuldades, lutas. Seremos tentados a quê, pastor? A retroceder, a sair desse caminho que agrada a Deus. Muitos estão retrocedendo. Muitos estão o quê? Perdendo os privilégios de filho de Deus. Por quê? Por causa das suas escolhas. Por causa das suas escolhas. Bênçãos e privilégios. Às vezes muitos, meus irmãos, esquecem de onde Deus nos tirou. Aonde nós vivíamos, como nós vivíamos, em trevas, em escuridão. Muitos vivem em estado de ingratidão. Eu estava falando com a irmã ontem, que existe um provérbio árabe que diz assim: ah, ingrato, falando da ingratidão, diz: ah, ingrato, tu se esqueces de 1000 pratos de comida que eu te dei, mas tu se lembras de um que faltou. Então Deus, Ele nos resgatou. Ele já nos deu 1000 pratos de comida, luz. E às vezes nós passamos por um problema e nós, às vezes, somos ingratos. E eu me lembro dos 10 leprosos. Um voltou. Um reconheceu o que Cristo fez por ele. 9 que eram judeus não voltaram. E aquele samaritano, quando reconheceu o que Jesus fez por ele, que Jesus é Deus, que a fonte é essa, Ele é o Messias, ele foi salvo, não só curado da sua lepra, mas ele foi salvo. E geralmente isso acontece com frequência na vida do crente. Nós temos que ter cuidado. Ele recebe as bênçãos espirituais, bênçãos materiais, mas quando chega o sofrimento, a provação, a adversidade da vida, o que é que ele faz? Simplesmente ele abandona a Deus. Quer colocar a culpa em Deus. Aí geralmente acontece o que? Volta para o mundo. Nós temos que cuidar. Por isso que a palavra aqui é cuidar dos irmãos, cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros. Porque senão o estado pode ser pior do que o primeiro, como já disse aqui o escritor de Hebreus, ou como disse Pedro: e a porca volta a se lambuzar na lama e o cachorro volta ao seu vômito. Por isso nós temos que cuidar, zelar da vida dos irmãos, zelar para que eles não se afastem da graça de Deus. Por quê? Somos salvos pela graça mediante a fé.
Quem se afasta da graça é porque nunca recebeu a graça verdadeira que salva. Por isso, meus irmãos, nós temos que cuidar, porque muitos estão o quê? Não nasceram de novo, tiveram uma experiência com Deus, mas disseram que eram de Deus, mas saíram do meio do povo de Deus. E aqueles que não estão no meio do povo de Deus é um corpo, é um organismo vivo. Simplesmente está afastado. Se está afastado, pode voltar? Pode. Mas se o galho for quebrado, tirado, ele vai secar, murchar e morrer. Esse é o perigo, a gente tem que cuidar. Quarta reação, está aí no versículo 15. Essa é a principal de todas que nós temos que ter cuidado. Final do verso 15, olha o que ele diz, ó. Primeiro ele diz: cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Aí ele diz: e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação no meio dela. Então nós temos que ter cuidado com o quê? Para que não haja raiz de amargura no meio do povo de Deus. Raiz de amargura aqui no Antigo Testamento era uma erva daninha, uma erva venenosa que brotava no meio das plantações e destruía praticamente todas as plantações. E essa erva daninha, essa erva amarga, essa raiz de amargura tem adoecido a igreja brasileira. Ela tem que ser tratada e curada. Por quê? Porque senão ela pode se multiplicar. Uma raiz de amargura dentro de uma igreja, ela pode se multiplicar. Aqui são a raiz, a erva daninha, aqueles carrapichos que dá no meio da plantação, ervas daninhas que contaminam uma plantação. E trazendo para nós o que é isso? São atitudes, pensamentos que nós não conseguimos perdoar, amargura que eu guardo no meu coração e eu não consigo perdoar um irmão, uma ferida que tem no meu coração, e às vezes é só uma feridinha, mas essa ferida pode se tornar um câncer. Um câncer pode ser curado? Claro que pode. A gente tem vários exemplos aqui na igreja, mas se ele virar metástase, contaminou todos os órgãos. Por isso as raízes de amargura têm que ser tratada, tem que ser curada. Raiz de amargura é aquele rancor alimentado pela pessoa, uma mágoa, um sentimento odioso. Já pensou? Existe isso, pastor? Claro que existe. Que impede a pessoa que foi ofendido ou ofendida perdoar outra pessoa. O autor aqui está citando, isso é muito interessante, eu quero que vocês prestem bem atenção. É tão preocupante uma raiz de amargura dentro de uma igreja que o autor pega um exemplo do Antigo Testamento, que tem a ver, vocês vão ver o que é que causa. Eu vou pedir a Vitória para colocar aí Deuteronômio 29, do 16 ao 18. Olha o perigo que é uma raiz de amargura no meio de uma igreja, no meio do povo de Deus. Deuteronômio 29, 16, 18. Do 16 ao 18. Os irmãos só acompanhem, preste atenção do perigo de uma mágoa, do perigo de uma mágoa não tratada e não curada dentro da igreja. Olha o que é que o autor pega aqui de Hebreus para transferir para isso aqui. É esse texto aqui, ele diz, porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês passaram. Verso 17, olha o que é que diz. Aí ele diz: viram as suas abominações, os seus ídolos feitos de madeiras e de pedras, e viram também a prata e o ouro que havia entre elas. Verso 18 para a gente fechar, olha o que é que diz. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir outros deuses destas nações, que não hajam entre vocês, raiz, é daqui, raiz que produza erva venenosa e amarga. Ele compara uma abominação, ele compara uma idolatria do coração humano. Aquela pessoa que goza, quem está com aquilo no coração está desviado do caminho do Senhor.
Porque Jesus é bem claro: se tu não consegue perdoar, tu não será perdoado. Não tem, é tão simples. O Novo Testamento traduz o Velho Testamento. Aí ele vai dizer aqui, ó: essas nações estão vivendo em idolatria. Aquele que está no meio da igreja, que não consegue perdoar, que tem uma raiz de amargura do irmão, está vivendo em idolatria. Está com a erva, olha o que é que ele diz: erva venenosa e amarga no seu coração, embrutecido. É isso que ele está dizendo. É nesse contexto aqui que Moisés usa essa figura: raiz amarga, erva venenosa, idolatria. E sabe o que é que causa? O pior, que essa erva venenosa aqui contamina outras pessoas. E alguns saem da igreja por causa da raiz de amargura. A pessoa não consegue perdoar, a pessoa não consegue conviver com o irmão. É isso. Se alguém se afasta do Senhor, ele está dizendo, ó, ele está desviado. Ele está abraçado com a idolatria do seu coração. Ele perdeu a paz do seu coração. Ele perdeu a segurança de Deus. Ele está trazendo maldição para si mesmo. Eu vou pedir Vitória para colocar mais para frente, só para a gente ver. Olha o que é que ele diz, verso 19: alguém que tem raiz de amargura traz para ele mesmo abominação. Olha o que é que diz, verso 19: ninguém que ouvindo as palavras desta maldição, é uma maldição que Deus estava dizendo, ó: se vocês tiver raiz de amargura, vocês são idólatras, o Deus de vocês não sou eu. Aí ele continua: desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo, ó, eles estão lá com raiz de amargura, aí eles estão dizendo para eles mesmos: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia. Isso é teimosia no meu coração, pois isso destruiria a terra molhada com a seca. É isso que traz. A gente tem que saber da Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Pessoas que não conseguem perdoar, raiz amarga é fácil de entender. Aqui o que Moisés está dizendo é um veneno. A ilustração aqui é um veneno com gosto amargo e que vai destruir famílias, homem, mulher e tribos. Mata. Uma raiz de amargura pode matar um casamento. Uma raiz de amargura pode matar uma família, um lar, um casamento e prejudicar a igreja. Ela não mata a igreja porque a igreja é do Senhor. Porque Deus arranca. Ele é quem arranca. Ele é quem arranca. Por isso que ela não acaba com a igreja. Ervas daninhas no coração. O texto é maravilhoso, é sensacional. Eu lendo ontem de noite, repassando o texto, a gente fica regozijado, porque a gente trabalha. Eu não posso viver assim, porque se eu viver assim, eu vou morrer assim, sem Deus, na idolatria, com a raiz amargurada. Eu não consigo perdoar. E isso vai causar o quê? Vai causar, sabe o quê? Doença, morte e prejuízo espiritual no meio da igreja. A erva daninha, a erva amarga, é isso que ele faz. É essa a ilustração do pecado, da incredulidade, da rebelião contra Deus. O amargo que não consegue perdoar. A amargura no coração, uma rebelião contra Deus, se rebela contra a igreja do Senhor, se levanta contra Cristo, inimigos de Deus, inimigos da cruz. Pessoas com raiz de amargura, sabe o que acontece com ela? Ela não quer ser contrariada, porque a vontade dela tem que prevalecer. É só a minha, sou eu, não é um corpo, mas a minha vontade. Eu não posso ser contestado, porque eu sou ungido do Senhor. Que conversa é essa, neguinho? Não tem essa não, é correção e prumo. As pessoas não querem ser contestadas, não querem. Às vezes ficam enraivadas, odiadas, iradas, coração duro. E o pior, que pode contaminar quase tudo.
Essa raiz não começa na igreja não, começa em casa, com o filho, com o esposo, com a mulher, aí depois se introduz dentro da igreja. É isso. Aí esses amargurados vão dizer: a culpa é de Deus, Deus é infiel, Deus não olhou para mim. É desse jeito. Por quê? Porque estão amargurados, não conseguem perdoar. Raiz de amargura é um veneno, e ele contagia. Quando contagia aqui se multiplica, vai passando. Pum. É isso que acontece. Multiplicador, contágio, é um contágio de contaminar. Contaminar é o canal de pecado, para que o pecado se espalhe. É a erva daninha, é a erva venenosa, é a erva amarga. E isso transmite o quê? Um bom testemunho na igreja, não é? Um mau testemunho na igreja. Uma raiz de amargura. Um irmão que não perdoa outro irmão transmite um mau testemunho. Transmite, sabe o que? Escândalo. Sabe o que é que acontece? Ridiculariza o povo de Deus. Oxente, não são crente? Aquilo lá é crente. Não consegue conviver com ninguém, não tem paz com ninguém, vive amargurado. O que devemos fazer? Lembra de Davi? Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Prova-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Arranca a raiz de amargura que tem no meu coração. Aqui não é podar, não, porque se podar a raiz de amargura, ela vai crescer de novo. Aqui é arrancar do meu coração. Se nós ficarmos com ela, ela vai crescer e se multiplicar. Ela vai se espalhar no meio do povo de Deus, causando o que, pastor? Dano, prejuízo, estrago, efeitos colaterais. Existem vários crentes doentes com efeitos colaterais, contaminados, porque outros contaminou, não conseguem perdoar. Não conseguem perdoar. O que fazemos? Como comunidade de fé, ele disse aqui: busquem, zelem, amem pela qualidade. Nós temos que ver. Por isso que não é de todo jeito. Na igreja batista, nas outras pode ser, não. Púlpito, palavra. Não, que eu vou trazer fulano, não vai. A gente tem que saber o que é que está brotando do meio do povo de Deus. Frutos de amor, frutos de justiça, frutos de cuidado uns pelos outros, suportando um ao outro. Eu dou suporte. É isso que está brotando do meio do povo de Deus? Ou contendas, estragos, ou raízes amargas? Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amados irmãos: não tem jeito, só resolve arrancando. E essa é uma cirurgia espiritual, e dói, e vai doer, mas Deus arranca. Porque se você não trabalhar para arrancar, Ele vai usar os meios para arrancar. E os crentes às vezes não querem, mas é preciso ser feita com urgência, essa cirurgia espiritual, porque ela tem que ser arrancada. Por que, pastor? Ela tem que ser extraída, ela tem que ser eliminada, ela tem que ser tirada, porque causa dano. Cuidem. A palavra é cuidar. Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. Não é só o pastor que cuida, não. Aqui é para todos, ó. Cuidem. E nós chegamos na quinta e última orientação, para a gente encerrar nossa sessão, que está no verso 16 e 17. Mais uma vez, cuidem, verso 16, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú. Cuidem para que no meio de vocês não hajam impuros e profanos. A história de Esaú, não vou ler ela não, porque senão a gente vai. A história de Esaú está lá em Gênesis 25, do 27 ao 34, e está lá em Gênesis 27, do 30 ao 40. O que é que acontece com Esaú? Ele vende a sua bênção de primogênito, de filho de Deus, porque o primogênito ali não era só
A interpretação aqui não era só receber os bens materiais do pai, não. Esaú, olha o que é que ele diz, verso 16: cuide para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi quem? Esaú. O impuro aqui é os imorais. Tem que sair e ser tirado do meio do povo de Deus. E Esaú era um imoral, Esaú era um profano. Esaú sabia o que significava ser primogênito. Não era só herdar a fortuna de Isaac e de Abraão, e ó que era dinheiro, viu? Não, mas era herdar, sabe o que? As promessas de Deus, que um dia o Messias nasceria através daquela descendência ali. E ele perdeu esse privilégio. Claro que por trás de tudo isso havia uma promessa para Jacó. Mas ele poderia ser abençoado. Ele quis ser o quê? Imoral e profano. Ele não aceitou a bênção espiritual dada por Deus. Ele preferiu vender ou trocar por um prato de comida. Ele não só estava trocando uma herança, bens materiais, não. Ele abriu mão. Sabe o que é você abrir mão de todos os privilégios espirituais que Deus te deu? Esse homem abriu mão. Que não haja no meio da igreja profanos e impuros, profanos e imorais. Ele abriu mão de tudo que Deus deu a ele por um prato de comida. Será que nós estamos trocando nossa herança eterna por bens materiais, por bens passageiros, transitórios aqui da terra? Nós temos que ter cuidado. Qual é a nossa prioridade de vida? É o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas? Ou nós estamos trocando, igual a Esaú, que trocou todos os privilégios por um prato de comida? Será? Esaú era um homem dominado pelas suas paixões, pelos seus desejos, maus desejos do coração. Ele perdeu tudo por causa das suas paixões. Cuidado com o coração. Aonde estiver o teu coração, nós temos que ter cuidado com as nossas paixões. Com as nossas paixões. A gente vê em seguida que ele trocou. Claro que Jacó, havia uma promessa para Jacó, mas foi escolha dele. E essa interpretação aqui do escritor de Hebreus está dizendo justamente isso. Cuidem, olha o que é que ele diz, verso 16: cuidem para que não hajam nenhum impuro ou profano, como foi Esaú. Terrível exemplo de homem imoral e impuro. Sabe o que foi que aconteceu com Esaú? Você pegando a história dele, leia Gênesis 29 completo, aí você vai ver a história de Esaú. Ele casou com mulheres pagãs, mulheres que não faziam parte do meio do arraial do povo de Deus. Foi infielmente, espiritualmente, profanou o meio do arraial de Deus com a sua imoralidade. Ele era isso. Casou com mulheres ímpias, impuras e degradantes. Vendeu sua herança, a herança espiritual, trocou. Desprezou as coisas de Deus, abandonou a Deus e o que? Por último, para fechar o caixão dele, apostatou. Nunca mais foi o mesmo. Terrível coisa. É um homem impuro, é um homem imoral. Impuro aqui é justamente porneia, aquele homem impuro sexualmente, doente. Aquele homem procurou mulheres pagãs, trazendo aflições sobre a vida dos seus pais. Vocês veem lá, eles deixaram Rebeca e Isaac perturbadas, essas duas mulheres hititas. Por quê? Porque não fazia parte do povo de Deus. O que o autor está dizendo é isso. Ele era um imoral, ele era um profano. Ele era um profano. Eu vou pedir a Vitória para colocar aqui, capítulo 13, verso 4. Olha o que é que vai acontecer com os imorais. Olha o que é que vai acontecer com os imorais. Capítulo 13, verso 4, Vitória. Olha o que é que diz. Digno de honra.
Olha o matrimônio, olha o valor do matrimônio, viu, homens, casados e mulheres. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o seu leito. O leito conjugal não pode ser uma abominação, não. Devemos glorificar a Deus. O casamento é sagrado, bem como o leito conjugal, sem mácula, não pode ser corrompido. Porque Deus julgará quem? Os impuros e os adúlteros. E os impuros e os adúlteros serão lançados no lago de enxofre. Por isso, digno é de honra o matrimônio e o leito sagrado. Nós temos que preservar puro. E esse homem era um imoral, esse homem era um impuro, esse homem era um profano. Impuro e profano. Profano é aquele que desdenha das coisas de Deus. Ele desdenhou, ele vendeu o direito de primogênito. É aquele que se desfaz do povo de Deus, aqueles que olham e julgam o povo de Deus. Era isso que acontecia com esse homem. Profano é aquele que não respeita as coisas espirituais, é aquele que não respeita as coisas do céu, não. Profano, a ausência de qualquer senso de valor espiritual. Eles não estão nem aí, nem aí. E esse homem era um profano. Por isso, cuidem. Aqui no meio, não. Giliar está aí, a gente bota para fora, é Elias de um lado, Giliar do outro. Imoral e profano, não. No meio do povo de Deus, não. Esse homem largou tudo pelos banquetes, por um prato de comida. E muitos estão largando Deus por causa das oferendas. O prato do mundo sendo oferecido e eles caindo. Homens fracos que não amam verdadeiramente a sua mulher, porque quem ama não trai. Quem ama cuida. Oferecendo o banquete para eles, a comida do mundo, os amigos do mundo, que trocam a verdade de Deus pelas aparências mundanas, vão cair. Falsos amigos, trocando a verdadeira paz. Aqui, paz não é ausência de conflitos, não, é todo dia, meu amado. Guerra, mas ela já está vencida. É Deus que luta por você. É Deus que luta por você. Luta diária, constante. Não essa falsa paz aí que o mundo está oferecendo a ele, não. Não. Procura uma falsa tranquilidade aqui na terra, não existe. Muitos estão trocando as bênçãos espirituais por prazeres momentâneos que vão passar. Uma aventura estragou a vida o resto da vida. Uma aventura. O pecado é contagiante. Nós temos que ter cuidado. Qual o preço a ser pago por tudo isso? Quais os perigos dessas oferendas? E o que devemos fazer, meus amados irmãos? Há jovens que dizem assim, ou se perdem assim. Não, é só um namoro. Outros em seus negócios dizem, não, é só uma vez, um negócio ilícito. Quanto vale a nossa herança espiritual? Quanto vale ser um filho legítimo de Deus? Para Esaú valia um prato de comida. Para nós, quanto vale? Às vezes muitos estão trocando por outros privilégios momentâneos, vai passar. A herança que o Rei da Glória está nos dando. Lá em Provérbio ele diz que 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª ele abomina. Nós temos que ter cuidado. Cuidado com essas oferendas. E ele termina no verso 17, ainda falando de Esaú. O que é que ele diz? Verso 17, para a gente fechar. Vocês também sabem, isso aqui é para a gente mesmo trabalhar no nosso coração. Vocês também sabem
Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não houve arrependimento sincero e verdadeiro, porque aqueles que têm o coração quebrantado e contrito diante de Deus, que pedem perdão verdadeiramente, Deus perdoa, porque Ele é rico em perdoar. Sabe qual é o problema de Esaú? Ele nunca houve arrependimento verdadeiro por parte dele, nunca. Chorou, mas não se arrependeu. Muitos choram dentro da igreja, mas não se arrepende. Não houve lugar de arrependimento. Aqui a interpretação do autor é: nunca houve arrependimento verdadeiro no seu coração, nunca houve. Houve, sabe o que? Remorso. Lembramos de quem? Judas, Pedro, arrependimento. Judas, remorso. Nunca se arrependeu verdadeiramente. Lembramos de quem? Davi, os materiais. A fortuna toda de Abraão era dele, como primogênito. Ele nunca se arrependeu verdadeiramente. Mas por que não se arrependeu? Porque lá atrás, ele tinha vendido o seu direito. Ele tinha profanado o seu direito. Profano. E geralmente, meus amados, a gente tem que ter muito cuidado, que a história de Esaú não começou da noite para o dia. Quando ele vende, passa vários anos, na hora que ele vai receber a bênção, o espertinho de Jacó foi na frente dele. Mas havia uma promessa. Coração endurecido. Foi isso que aconteceu. Coração endurecido. Quanto mais demora você se arrepender, você confessar, mais endurecimento de coração, mais calejado o teu coração fica, mais calejado fica. Então não acontece da noite para o dia. Isso é um processo de calejar ou do calo no coração. Não vou perdoar, não consigo. Já ouvi pessoas dizer assim: eu não consigo viver com essa pessoa. Na igreja, não consigo viver com essa pessoa, porque nunca aprendeu a exercitar o perdão. Pessoas que dizem: eu não consigo viver com você, não consigo olhar para você. Já aconteceu, sabe o quê? Pessoas que dizem assim, na igreja de Cristo, espero que não nessa, ou eu ou você na igreja. Já aconteceu. Vários e vários relatos de igrejas e igrejas. Ou tu sai ou eu saio, ou eu ou você. Temos que ter cuidado, porque não foi curado a ferida que eu vinha falando. Se transformou num câncer e numa metástase. Por isso, olha o que aqui diz no final do verso 17. Final do verso 17. Espero que você preste bem atenção nisso. Bem atenção, isso é que a gente tem que levar para o coração. Foi rejeitado. Porque não tratou. Porque não conseguiu mais chegar ao ponto de pedir perdão e de curar e de tratar uma amargura do coração. Por isso, a minha palavra de encorajamento para você nessa noite é: meu amado, coloque a tua casa em ordem. Aonde é? O que é que tem que ser tratado espiritualmente? O que é que tem que ser curado? É perdão? Vai. Mas foi ele que fez, pastor. Vai, que o crente é você. Vai até ele, para que seja tratado. Aquele que tem raiz de amargura, às vezes está com uma erva venenosa no coração e não consegue vir. Pois eu vou para resolver. Não pode no meio da igreja do povo de Deus ter essas coisas. Não existe. O ponto aqui é arrependimento verdadeiro e genuíno. É isso. Mas foi ela que fez, eu não quero saber. Vá, minha irmã. Mas foi ele que fez. Vá, meu irmão. O crente é você.
A raiz da amargura está no coração dela, ela não consegue vir. Há outros que dizem assim, os jovens, eu sou jovem, deixa a vida me levar, vai me levar, porque quando eu for velho, aí eu venho para o Senhor, eu venho para o Senhor. Eu vou te dar uma má notícia, jovem, nessa noite como aplicação, uma má notícia nessa noite: quanto mais velho, mais o coração endurecido e embrutecido. O dia de buscar arrependimento é hoje. Quanto mais velho, mais duro e embrutecido fica o coração. É chegado o tempo de ir, de eu ir, de você ir. Porque para muitos vai acontecer isso aqui, serão rejeitados. Por quê? Porque eles não conseguem vir, não conseguem exercitar perdão. Saul estava desse jeito. E o que foi que ele perdeu? Os seus direitos. E os seus direitos aqui eram de eternidade. Por que, pastor, aconteceu tudo com isso? Embrutecimento do coração. Coração duro, coração de pedra. O coração que não permitia a palavra penetrar. É isso que acontece, infelizmente, em alguns meios evangélicos hoje. Tem que ser tratado. Não deixe o sol se pôr. Problemas são e irão acontecer, mas eles irão acontecer para ser resolvidos na casa de Deus. Se botar poeira para debaixo do tapete, vai aumentar, e depois você não consegue mais limpar a casa, meu irmão. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Algumas aplicações para a gente encerrar, tá? Primeira, nunca jamais permita que uma raiz de amargura fique localizada no seu coração, não. Por causa de uma contrariedade, meu irmão, nós somos diferentes. Diferentes. Há um irmão de um jeito, nós somos um em Cristo, mas a identidade é única. Então, às vezes, há uma contrariedade aqui, mas você ajusta, porque é reino, é algo maior. Ou algumas incertezas que vão aparecer nessa caminhada. A mágoa que traz angústia, que traz decepção do irmão ou do pastor, que quer afastar você de Deus. Não vire as costas para o seu Senhor, para o seu Salvador, para o seu Redentor. O Evangelho é maior, o Evangelho é as boas novas. Aonde quer que você esteja, que nós possamos ser testemunhas vivas, na família, no trabalho, na igreja. Meu irmão, nunca troque os seus privilégios de filhos de Deus por um prato que está sendo oferecido aí contaminado com a erva venenosa. Nós vimos hoje o texto, o perigo, destrói homem, mulher, famílias e tribos. É terrível, a raiz de amargura contamina. Isso tudo por quê, pastor? Dureza. Não há quebrantamento, não há mudança de vida, tem que haver. E parte esse trabalho, Deus já trabalhando hoje, que eu e você venhamos a exercitar isso hoje. Lembre-se, Deus é rico em misericórdia, rico em perdão. Deus é rico e é especialista em tratar, em curar. Se você não permitir, não irá acontecer. Quebre suas defesas e abra o seu coração. Segundo, lá em Hebreus 4 ele vai dizer: hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais ou não endureça o seu coração. Não, meu amado. Nas tribulações, terceiro, na dor, na angústia, aí é onde nós veremos quem são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Meus irmãos, todos ficarão doentes. Às vezes, muitos perderão seus empregos e até um ente querido. A diferença é como nós reagiremos diante das adversidades. Aqueles que são filhos de Deus, sabe o que eles vão fazer?
restabelecer, levantar as mãos uns dos outros, restabelecer os joelhos trôpegos e vacilantes. Deus vai levantar, colocar de pé e a gente vai continuar. Essa é a diferença. Por quê, pastor? A gente viu aqui, Deus ele aplana, ele nos coloca em caminhos retos, mesmo que os mancos estejam mancos, voltarão a caminhar. Deus aplanando. Quarto, no meio da igreja e do mundo, nós temos que procurar a ter paz com todos e a viver em santificação, porque senão não veremos a Deus. Nós vimos aqui, eu estou trazendo um resumo. Não veremos a Deus. Paz com seu irmão, paz com a sua irmã, vida de santidade, vida de transformação. Aí veremos o Senhor. Veremos o Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Quinto, nós já estamos debaixo da graça de Deus, sim, salvos pela graça mediante a fé. Você nunca mereceu, eu nunca mereci, nós nunca merecemos. Por isso continuemos, meus irmãos, cuidando uns dos outros, tendo esse amor verdadeiro. Nós temos que arrancar qualquer raiz, lembre-se que não é podar, é arrancar do coração, para que não contamine os outros, não contamine os outros. Sexto, nunca jamais, dupla afirmativa, trocaremos, meus amados, os nossos privilégios de filhos por um prato de comida oferecido pelo mundo, por Satanás ou pelos nossos desejos. Os filhos de Deus vão permanecer em Cristo até a volta do Senhor. Até a volta do Senhor. Até a volta do Senhor. Então, crente, levante as mãos uns dos outros. Fortaleçam os joelhos trôpegos ou vacilantes para que possamos caminhar. A palavra para você é: Deus está no controle. Não só na bonância, mas também na tribulação. Deus é um Deus conosco, Deus que habita em você através do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E aquele que veio já aplanou os vales, já aterrou os vales para que você possa caminhar, continuar na sua presença. Ele nos trouxe e nos colocou em caminhos retos, porque Ele é o próprio caminho. E é através dele que caminhamos. O nome dele é Jesus, o Cristo, Filho de Deus. E através dele, por ele. Através dele, por ele. Vamos orar em nome de Jesus. Hoje eu não vou abrir para perguntas, que nós já passamos 5 minutos. Já oremos em nome de Jesus. Quer fazer, irmão? Alguma? Eu já tinha encerrado, mas pode fazer, irmão. O irmão Giliardo vai trazer vou abrir para uma para irmão Vão, tá? Eu passei 5 minutinhos hoje, eu me empolguei. Pode ficar à vontade, irmão Vão. Paz do Senhor Jesus. Amém, irmão Vão. Irmão, eu dou glórias a Deus por esse estudo. E fico olhando assim para as cadeiras, como que a igreja do Senhor perde um estudo desse. Eu não tenho uma dúvida, irmão. A verdade é só no início do estudo que o pastor disse assim, que a gente devia cuidar uns dos outros para que caminhassem juntos, essa coisa de ajudar, né? E aí a dúvida, um pouquinho, não a dúvida não, que lá por fim eu entendi. É sobre a lista, tem uma lista na palavra de Deus que diz que nada o separará do amor de Deus, né? É verdade. Mas Romanos, já por final agora eu entendi que foi um endurecimento do coração, foi a rejeição, né? Isso. Quando já não havia mais perdão. Já tinha passado o tempo. Não havia mais arrependimento da parte dele. Perdão de Deus sempre existe, mas não havia motivo, ele não conseguia se arrepender mais, por causa
dureza do coração dele, Esaú. Quer dizer que ele não conseguia mais se arrepender. Isso, porque o coração já estava endurecido e ele virou um profano e um imoral. Com isso, ele não conseguia mais. E ele apostatou da fé, abandonou Deus. Foi ele que abandonou Deus. Se ele se arrependesse também, Deus não perdoava mais. Claro que perdoava, sempre existe perdão. Agora, arrependimento verdadeiro. Certo. Eu não tinha esse problema. Eu tinha um pecado de estimação, mas graças a Deus fui liberto para a glória do Senhor. Foi tratado, né, irmão? Graças a Deus. E eu tenho sofrido consequência por isso, que Satanás não gostou nada. Ele não gostou nada e ele tem atormentado, ele tem, né? Mas eu estou liberto, graças a Deus. Amém, irmão. Mas era essa a dúvida. O problema não foi Deus, o problema foi Esaú. Não era uma dúvida, não. Era só um pouco, um desvio, porque até agora, desde quando iniciou esse estudo para cá, eu só tenho ganhado. E eu acho que só quem perdeu foi quem não está participando. Amém. Isso é coisa para a gente até falar para os outros irmãos. Eu tenho falado. Eu não sei como é que perde o estudo da carta aos Hebreus, porque quando acabar, eu sei que vai vir outra melhor. Para a glória de Deus. Obrigado, Giliato. Terminei. Era isso, pastor. Não era uma dúvida, não. Não, tranquilo, irmão. Mas eu acho que a minha parte, graças a Deus. O endurecimento do coração de Esaú. E Deus, com certeza eu sei que ele me perdoou. Ele não via motivo de se arrepender mais, de tão endurecido e embrutecido que estava o coração dele. A gente tem visto também muitos casos desses no meio, né? Sim, isso é mais atual do que o dia de amanhã. Eu conhecia um ali que até já morreu. Não sei se o irmão chegou a conhecer ele. Ele era da Rua do Padre. Que ele participou da igreja como pregador, como edificador, e depois endureceu de um jeito que você ia lá, você conversava, mas não funcionava mais nada. E findou morrendo como se diz, na sarjeta mesmo, né? Então, é isso, não é o meu caso, graças a Deus. Pois vamos orar em nome de Jesus. Oremos, curvemos nossas cabeças e oremos. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai Santo. Nós te bendizemos e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Ó Deus, que a igreja possa ser tua igreja, ó Deus, sempre tratada e curada, para que não haja raiz de amargura no meio do teu povo, ó Deus. O Senhor possa, ó Deus, tratar os nossos corações, mas que ao mesmo tempo, ó Deus, nós possamos disponibilizá-los, ó Deus, para fazer o que te agrada, o que te apraz. Obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja. Nos conduz, ó Deus, com o teu braço forte, com a tua destra fiel, nos orientando e nos conduzindo, nos mostrando, ó Pai, o caminho certo a seguir. Que não haja, ó Deus, dúvidas, que nós não possamos olhar para trás, nem para a direita, mas nem para a esquerda, mas olhar para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ó Deus, que nós possamos ter um restante de semana na tua presença, uma semana abençoada e abençoadora. Nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Deus nos abençoe.